caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Encerramos a semana passada o tema da Mariologia. Depois de termos aprofundado a presença, o amor, a importância de Maria na nossa vida e na história da salvação, vamos então falar da Igreja. E aqui do meu lado eu tenho um dos símbolos do Espírito Santo, que é a pomba, bem como um outro símbolo, que são as línguas de fogo. Um presente carinhoso que ganhei a semana retrasada lá na paróquia de Pinhão, onde o Divino Espírito Santo é o padroeiro. Ele será para nós este símbolo da Igreja, ou uma marca que expressa a Igreja fundada por Cristo. Iniciemos o tema da Mariologia e nós vamos, durante algumas semanas, aprofundar o que significa ser igreja. Que igreja nós temos hoje na Terra? Que igreja ou que respostas a igreja hoje pode nos dar? Que sentido tem pertencer a uma igreja, a uma religião? São temas pertinentes num momento em que muitas pessoas estão ignorando o seu ser e fazer como igreja.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Divino Espírito. É Ele que conduz a Igreja. Sem o Espírito, a Igreja não existe, porque não há ressurreição de Cristo e não há Cristo continuado na história através da Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Igreja. Vou tomar 3 santos em algumas expressões bonitas sobre a Igreja. Entre tantos, todos os santos amaram a Igreja, buscaram ser Igreja de fato, dar uma resposta no seu tempo. E alguns marcaram profundamente. Vou tomar primeiro São Paulo da Cruz, o fundador dos passionistas. Estando certa vez em Roma, eu me encontrei com um padre português que havia terminado o seu mestrado em História da Igreja. E ele fez o estudo profundo do mestrado no tempo em que viveu São Paulo da Cruz, ou seja, entre os séculos 17 e 18 do cristianismo. E eu dizia, Padre Paulo, você que se tornou um especialista de São Paulo da Cruz, neste tempo, séculos 17 e 18, quando viveu o fundador, principalmente o século 18, já que ele nasceu em 1694, encerramento do século 17. Eu dizia, como você sintetiza São Paulo da Cruz? E ele me respondeu, São Paulo da Cruz foi um enamorado de Jesus crucificado e um apaixonado pela Igreja. Que bonita essa expressão. Paulo da Cruz lutou para que a Igreja aprovasse as regras. Por isso foi morar até em Roma para facilitar, mas foi muito difícil. Não é tão fácil também, ou não tem sido, para os fundadores e fundadoras de congregações. Então Paulo da Cruz, um apaixonado por Jesus Cristo, ou enamorado de Jesus crucificado, apaixonado pela Igreja. É isto que o fez perseverar na fundação da congregação e buscar a aprovação das regras. Santa Teresinha do Menino Jesus, quero servir a Igreja, minha mãe. Vai para o Carmelo. Teresinha rezando a primeira carta de Coríntios no capítulo 12. A Igreja é um corpo. E o capítulo 13, que vem em seguida, o amor é Deus. Deus é amor, então o amor deve ser vivido na terra em plenitude, ou pelo menos como seres humanos conseguem, com todo o seu coração, alma, mente a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Teresinha então descobriu, fazendo essa leitura orante da carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12 e 13, que o coração da Igreja é o amor. Então ela afirmava, no coração da Igreja, minha mãe, eu encontrei a minha vocação. Eu então serei o amor. Assim eu serei a base da Igreja, eu serei tudo, porque eu serei uma síntese das vocações e da missão da Igreja, que é amar. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. Teresinha descobriu que o coração da Igreja é o amor, já que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Santa Teresa de Ávila,
defensora da Igreja em todos os sentidos. Teresa, antes de morrer, uma das últimas frases que ela proferiu, a grande reformadora do Carmelo, doutora da Igreja, que marcou o século XVII, ela dizia: morro feliz porque eu servi a Igreja, minha mãe. Teresa dizia antes da morte: morro feliz porque eu servi a Igreja, minha mãe. Muito bem, quando nós falamos de igreja, nós queremos dizer o quê? Quando você fala igreja, eu estou decepcionado com a igreja, eu estou triste com a igreja, eu questiono esta igreja. Que igreja eu estou falando? Eu tenho consciência da profundidade e da etimologia da palavra, do qual eu faço parte e do qual eu sou? Que igreja eu me refiro quando eu falo dela, ou eu a cito, principalmente nos momentos difíceis em que a igreja passa. Mas a igreja não passa apenas por momentos difíceis agora. Nesses 2000 anos de cristianismo, ela sempre atravessou tempestades. É uma igreja perseguida, é uma igreja que incomoda, é uma igreja ultrajada em muitos momentos, é a igreja do martírio, mas este é o sinal de que ela é a igreja de Cristo. Porque Jesus falou: se perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. A marca, o sinal de que a igreja está no caminho de Cristo é tudo aquilo que ela sofre nos grandes desafios da história, como nos dias atuais, onde vivemos momentos de polarização, extremismos, até mesmo dentro da igreja. Momentos em que ela sofre ataques de tantos lados e até escândalos. Mas um escândalo hoje não é o único no decorrer da história. Pelo contrário, escrevi um artigo há pouco, está no site da CNBB. Se você não leu, pode procurá-lo lá, onde nós falamos de escândalos até citados na Bíblia, como do Antigo Testamento. O povo escandalizou Jesus porque não aceitou, o perseguiu. Eles acharam que Jesus estava escandalizando porque ele apresentou um Deus diferente da concepção que eles tinham formado. Os escândalos não são novos na igreja. Agora, como nós nos colocamos frente a eles, não deixando de ser igreja, isto é que é importante. Então vamos crescer na consciência desta igreja. Quando eu digo igreja, eu estou afirmando o quê? Vou dar alguns passos para que possamos aprofundar. Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência de que a igreja, ela é divina. Esse é o primeiro ponto. Como? Ela é divina porque a iniciativa de fundá-la não foi de um papa, não foi dos seres humanos, ela foi de Deus. E nós vamos aprofundar isto. Na iniciativa de Deus, ele então escolheu um povo. Igreja começou com um povo, eclésia. Vamos aprofundar esse sentido. Deus escolheu este povo. E quando vem Jesus, Jesus particularizou o sentido de igreja. E agora ele vai dizer que igreja é um povo, mas igreja também é pessoa. Quando ele falou, especialmente no Evangelho de São João, que o seu corpo era o templo. E agora Deus deveria ser adorado em espírito e verdade no templo por excelência que era o ser humano. E tudo que se fizesse a um ser humano, a ele estaria fazendo. Particularmente a uma pessoa batizada. Em nome dele, claro.
Jesus então traz neste povo a importância de cada pessoa. O bom pastor é aquele que conduz a igreja, o seu povo, o povo de Deus, o povo que ele vai remir. E o bom pastor conhece cada ovelha pelo nome. Este significado é profundo. Nós não tínhamos, não essa profundidade, mas a consciência, porque o Senhor falou de nomes no Antigo Testamento. Mas agora é Jesus, o bom pastor, que chama cada ovelha pelo nome. Cada pessoa tem sentido, valor, e ela precisa assumir a história como cristão e protagonista. Olha a carta ontem de São Paulo na segunda leitura. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Paulo não pediu para que eu transforme o mundo a partir daqui para fora, mas que eu transforme o mundo a partir do meu mundo. Transformai-vos. Nova mentalidade e atitudes com um coração novo. Dar-vos-ei um coração novo. Profeta Ezequiel. Para quem? Para cada pessoa, para a igreja. Desta forma, Jesus confirmou a igreja como instituição divina, porque partiu de iniciativa de Deus, Pai, no resgate do humano, e agora Jesus confirma sobre Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Talvez a tradução de Pedro para fundamento da igreja não tenha ficado tão forte, porque o nome é Simão. Jesus mudou para Cefas. Cefas significa rocha. É bem mais forte na interpretação Pedro, pedra. Até porque no Salmo, na carta de Pedro, se não me falha a memória, Jesus é chamado a pedra angular, ou Paulo, que os construtores rejeitaram. Se Jesus é a pedra angular, Pedro é pedra, o sentido Cefas, que é rocha, significa uma pedra firme, uma rocha que a água bate e ela não consegue desmoronar e nem gastar. Esta é a rocha, Cefas, sobre o qual Jesus fundou e fundamenta, e é o fundamento da igreja. Esta é a grande dimensão. Então Jesus confirma como instituição divina, mas sobre o humano. Aqui é importante. Eu te darei as chaves do reino dos céus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a instituição divina. Ou seja, as potências e as forças do céu estarão combatendo em favor e a favor da igreja. Mas sobre quem? Sobre Pedro, sobre o Papa, sobre os bispos, sobre os sacerdotes, a hierarquia que vem, diáconos, lideranças das comunidades. Você, cristão, que assume ser sal, luz e fermento pela graça batismal e pelo compromisso assumido. Instituição divina fundamentada sobre seres humanos. Aqui é importante este mistério ou este jogo do mistério. O que é de Deus, Ele dá de presente ao ser humano, salvação, através da igreja. Mas Ele responsabiliza o ser humano na sua parte. Construir uma igreja bonita, uma igreja fiel como Ele é fiel. Uma igreja transparente na forma de apresentar o amor salvífico. Mas o ser humano é frágil. Como o povo do Antigo Testamento no Novo Testamento. Embora agora temos o Espírito Santo, mas nós traímos com tantas situações que nos puxa para longe de Deus. O dinheiro, o prazer pelo prazer, os desejos da carne, a dimensão da sexualidade que está na afetividade.
Então, quanta gente cai, não se conhecendo, não se acolhendo para se superar e crescer, acabam caindo. Aí nós temos escândalos, aí nós temos infidelidades, mas é só do clero? Não. Cristãos batizados, porque tudo começa no batismo, quando nós fomos configurados a Cristo, a Trindade veio morar plenamente em nós e nos tornamos membros da Igreja, membros do corpo místico de Cristo. Muito bem, mas essa igreja precisou se organizar. Caso contrário, ao longo dos tempos, ela não resistiria. Por isso, uma das poucas instituições, quase uma das únicas, que prevalece através dos tempos é a igreja. Uma instituição que foi fundada há mais de 2000 anos atrás e está aí. Quantas tempestades nesta barca de Pedro! Quantas águas já subiram para tentar engolir essa barca, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O divino sustenta a igreja. Naquela bênção, daquela sexta-feira, lá do mês de março, que o Papa Francisco emocionou o mundo na praça vazia do Vaticano, mas uma praça repleta de corações e de presenças dos cristãos e até dos não cristãos. Naquele momento nós pudemos sentir uma instituição divina, no vazio do humano, a grandeza e a plenitude da graça. No vazio humano causado por um vírus, a plenitude da graça, onde Deus por completo preencheu aquela praça e os corações de todos os que assistiam e recebiam à distância aquela bênção. Instituição divina. A hierarquia da igreja, ela começa a se organizar a partir de Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve o Evangelho do Espírito. Ele que escreveu o Evangelho de Cristo, o Evangelho segundo Lucas, ele vai escrever Atos dos Apóstolos, que é chamado o Evangelho do Espírito ou o Evangelho da Igreja, onde nós vamos conhecendo como a igreja começou a se organizar, como ela começou a dar respostas a uma mudança tão radical do judaísmo para o cristianismo. Esta troca de religião que Jesus Cristo, como judeu e participou do judaísmo, agora inaugura um novo tempo e uma nova igreja. Nesta confusão há uma inculturação. E os primeiros cristãos souberam fazer isto, graças aos apóstolos, as testemunhas primeiras de Jesus e aqueles primeiros cristãos. Abro um parênteses. Na visita de Límina que fizemos ao Papa Francisco, os bispos do estado do Paraná, uma das perguntas que um bispo fez ao Papa foi, aliás, foi a primeira, naquela conversa informal: Santo Padre, como a igreja deve responder hoje a tantas situações duras e difíceis da humanidade? Mais ou menos esta foi a pergunta. O Papa disse: redescobrindo Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ler mais Atos dos Apóstolos, como igreja que somos. Nós precisamos nos debruçar mais em cima dessas saídas geniais, graças ao Espírito Santo, no início da igreja, na continuidade da igreja e conosco hoje. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Não acreditamos nisso? Claro que acreditamos. Então o Papa diz, a igreja precisa redescobrir Atos dos Apóstolos, para continuar a dar respostas hoje aos anseios, conflitos e situações da humanidade, no mundo atual. Por quê? Porque naquele momento foi um momento muito difícil e ali souberam
trazer uma resposta eficaz de inclusão, inclusive de pagãos, quem estava fora da religião, e aqueles que estavam dentro, mas porque vieram do judaísmo e precisavam agora responder de um jeito diferente, mas com respeito, com diálogo, à religião que agora se iniciava, o cristianismo. A hierarquia fundada, e aí nós temos então o Papa, os bispos, presbíteros, diáconos, o grau da ordem, em primeiro, diáconos, segundo, os padres, terceiro, os bispos. Ela não começou por acaso. Ela não teve início para ser uma forma de poder, mas de autoridade, serviço. Para que a igreja continuasse a servir e se organizasse enquanto serviço na história, a hierarquia então passou a ser uma organização dos serviços chamados ministérios e carismas dentro da igreja que Cristo fundou. Nós vamos ver mais a questão dos ministérios na igreja mais adiante. Mas também nós chamamos igreja o templo que nós construímos, que a comunidade em disponibilidade faz campanhas, entra também o dízimo, entram doações, e nós construímos templos magníficos, catedrais belas, mas também igrejas simples, no meio do povo, nas favelas, mais bonitas. Neste domingo, ontem no caso, fui inaugurar uma igreja, a igreja de São João Batista, a comunidade ali, uma capela, na paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, aqui de Guarapuava, onde estavam os passionistas até há pouco tempo. Um lugar muito simples, um povo muito humilde, e eles contaram um pouco, quase que em lágrimas, a história da construção daquela igreja. Ela foi levantada com a venda de pastéis, toda terça-feira, e algumas doações extras. Incansavelmente, já há alguns anos, a venda de pastéis. Uma igreja simples, digna, bela, ainda falta o presbitério para acabar de organizar, mas já está tudo no seu lugar. Suor de um povo, que beleza! Eu me emocionei ontem na bênção daquela capela. Em outro momento nós faremos, porque ainda não conseguiram recursos para o altar, o ambão, os bancos, embora já tinham alguns bancos. Então, nós damos o nome também de igreja. Jesus chamou de casa de oração, quando ele expulsou os vendilhões do templo. Não façam da casa de meu pai, olha lá, casa de meu pai, um covil de ladrões, casa de oração, mas também chamamos de igreja. Resumindo, quando falamos igreja, quando afirmamos igreja e até quando atacamos a igreja, a quem nos referimos? À instituição divina? A um povo? A uma pessoa? A você? Porque eu me tornei igreja? A hierarquia? Ao templo de cimento, pedra, cal? Tudo isso é um conjunto, mas para que eu não desista do meu ser igreja, para que eu não abandone a igreja comunidade, para que eu não me frustre e fique aí numa tristeza, achando que agora nada vale mais, sacramentos, palavra, por causa de escândalos ou outras dores, repito, vamos aprofundar este mistério divino que nós carregamos em vasos de barro. Assim disse o apóstolo Paulo: Senhor, nós levamos um tesouro em vasos de barro. E de fato nós carregamos este tesouro. Nós levamos, não carregamos. Nós levamos porque é o Espírito que nos conduz. Mas somos vasos de barro. E de vez em quando alguns não só trincam, mas quebram. E só Deus pode fazer dos cacos uma igreja nova. E quando eu digo isto, é pessoa, são seres humanos. Em Jeremias
18, de 1 a 6, aparece o oleiro e a matéria-prima, e ele consegue modelar e fazer um vaso novo quando se quebra. É uma bonita simbologia, uma chave de leitura, assim dizemos, de uma igreja frágil com um tesouro divino. Jesus, seu Espírito que a conduz. Assim sendo, vamos ao termo. Nós estamos na aula introdutória hoje. O termo eclesiologia vem da palavra grega eclésia. Eclésia, igreja, eclesiologia. Então, ser igreja, falar de igreja. O termo eclésia, de onde vem a palavra eclesiologia, eclésia, igreja, vem do grego. E na língua grega, quer significar assembleia de homens livres de uma cidade. Veja, o nome já está falando de seres humanos, ainda no sentido grego ou pagão, homens livres de uma cidade que votam decisões ou elegem alguém para um cargo. É daí que vem o nome de igreja, quando ela vai na raiz da palavra, que é do grego. Então, uma assembleia de homens livres que se reúnem numa cidade para escolher pessoas que vão regê-las, que vão tomar decisões. Então, quando nós pensamos no sentido cristão, eclésia do Senhor, igreja do Senhor, assembleia do Senhor, aparece em Atos dos Apóstolos, assembleia do Senhor. Nós estamos falando numa reunião de homens e mulheres livres, a liberdade dos filhos e filhas de Deus, que se reúnem em torno de Deus. Jesus Cristo é o centro aqui, o mediador e centro entre nós e o Pai, pela ação do Espírito, para tomar decisões, para eleger. E aqui entram os seus líderes, os seus pastores, que saem do meio do povo, o padre, o diácono, o bispo, para servir a este mesmo povo. Os papas nos insistem tanto nessa expressão, como o Papa Francisco tem falado tanto do clericalismo, que é uma autoridade clerical, mas de poder e não de serviço. Isso não ajuda a igreja e não é ser igreja como ela foi fundada por Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. O verbo servir deve ser conjugado por todas as lideranças da igreja, sempre, em todas as situações. Então veja que a palavra igreja, que vem do grego, ela já acentua num modelo novo o porquê, ela dá sentido ao porquê nos reunimos. Assembleia dos batizados, assembleia dos homens e mulheres de fé, que se decidem pela vida, que decidem pelo serviço, revestidos não de um poder de cima para baixo, mas de uma autoridade como Mestre e Messias que está com esta igreja. Assim a palavra eclésia, igreja, passou a significar uma associação livre que se reunia numa determinada casa, um grupo de famílias cristãs. Por quê? Nós só vamos ter igrejas construídas de cal, de cimento, de tijolos e de outros materiais hoje, a partir do século IV, depois do Edito de Milão, no ano 313. Depois da morte, ressurreição, ascensão de Jesus, envio do Espírito Santo, a igreja nasceu ao pé da cruz, Concílio Vaticano II define, do lado aberto de Jesus, onde ele entregou o Espírito e desceu sangue e água, igreja e sacramentos, batismo e Eucaristia, estão simbolizados aqui, naquele momento. A igreja ainda permanecia obscura, com medo, ela está em isolamento, como estamos hoje.
embora já estamos mais soltos, né? Mas ela estava ali com medo de uma situação, e não era um vírus, era perseguição e morte. Era o vírus do atentado contra os cristãos. E o Espírito vem e manifesta a missão da igreja, arrancando o medo e abrindo aqueles homens e mulheres para o todo, para o Cristo total, que agora deveria ser levado de forma católica, universal. Assim, aquela igreja que se iniciou, ela não tem um lugar fixo. Onde ela vai celebrar? No ano 34, Jesus morre, ano 33, no ano 34, nós temos a morte do primeiro mártir, protomártir, chamado diácono Estevão. Primeiro diácono, pertence à hierarquia. Olha que nós já temos, já num primeiro ano depois da morte de Cristo, uma organização desta igreja. Já temos o diácono, temos episcopos, o bispo, presbítero, aquele que preside, presbitério. Nós temos outros ministérios, nós vamos estudar isto. Muitos, eles foram terminando ao longo da história da igreja. O Concílio Vaticano II manteve alguns para o serviço e outros tirou, porque não tinha necessidade no mundo atual. Ficamos com os necessários para compreender, eu diria, para adentrar a dimensão serviçal desta igreja, que o Papa Francisco insiste em saída serviçal na misericórdia, na missionariedade e samaritana, né, que é a solidariedade. Dentro desta dimensão, a perseguição nos anos 40, mais ou menos, 42, matam o primeiro apóstolo, Tiago, que foi pregar na Espanha e morre em Compostela, a região que ele mais pregou, hoje tão conhecido. Aqui se começa uma inquietação. A Bíblia, Novo Testamento, ela é passada de tradição. Vamos iniciar o mês da Bíblia. Não temos nada escrito. As memórias de Jesus são contadas. Os cristãos testemunham, contando os fatos a partir da ressurreição. A Bíblia no Novo Testamento começa a ser contada a partir da ressurreição. Eu vi e dou testemunho. Jesus pediu a Madalena: vá dizer aos meus irmãos que eu estou ressuscitado. Ela foi lá que começou a missão da igreja. Ela correu e disse para eles que ainda não tinham visto o Mestre, já que ela foi a primeira a vê-la, a apóstola por excelência do Evangelho de João, ou do quarto Evangelho. Eu vi o Senhor. O discípulo amado, o João, termina seu evangelho, aquele que viu e dá testemunho. Os discípulos de Emaús, depois que sentiram o coração arder, depois que Jesus entrou na casa, partiu o pão, deu bênção, o gesto da Eucaristia, abençoou, deu para eles, os olhos se abriram, eles enxergaram, reconheceram Cristo. E Jesus desapareceu visivelmente, porque agora ele estava na espécie da Eucaristia. Ele precisava ser descoberto, reconhecido, comungado e testemunhado a partir dos elementos da terra, mas divinos, Eucaristia, no pão e vinho. Eles vão comunicar também aos discípulos depois de Maria Madalena. Nós o vimos, eles também o reconheceram. Esse testemunho oral, contado, as memórias de Jesus, elas vão partindo de pessoas que viram os acontecimentos. Mas quando matam o primeiro apóstolo, ano 40, 44 do cristianismo, estamos no primeiro século, começa-se uma inquietação. Quem vai contar a história? Quem vai contar as memórias? Pouco depois matam, nos anos 64 mais ou menos, Pedro e Paulo. Aconteceu um incêndio em Roma e Nero, o imperador, culpou os cristãos e manda matar Pedro e Paulo. Mas entre os anos 40, a morte de Tiago e a morte de Pedro e Paulo, nós temos então Paulo escrevendo a primeira carta a Tessalonicenses.
ano 51. Ano 52, nós temos a carta a Coríntios, carta a Romanos, mas ainda não temos os evangelhos. Paulo não contou a história de Jesus nem os fatos da sua vida. Paulo teve um encontro com Cristo no seu mistério pascal. Para Paulo, não importa o nascimento, claro que importa, mas Paulo não conta a encarnação, o nascimento, o ministério de Jesus, senão a partir da sua paixão. Paixão, morte e ressurreição transparecem nas cartas do apóstolo Paulo, como na carta a Tessalonicenses, que foi a primeira do ano 51. 11 anos, mais ou menos, depois da morte do primeiro apóstolo. A igreja está se organizando. Mas o que eu quero lembrar é que quando Estevão morre ano 34, nós já temos aí a diaconia, o diácono para servir. Servir quem? Os mais pobres, porque outros precisam se dedicar à palavra, à organização desta igreja, está começando, para que ela não termine, para que a memória do Cristo permaneça e aqueles que têm uma liderança sejam bons pastores para contar a história através dos tempos, com o seu testemunho, sobretudo. Depois da morte de Pedro e Paulo, mais ou menos nos anos 60, então nós temos Marcos, o primeiro a escrever, o evangelho mais curto, breve, sintetizado, mas profundamente. O evangelho de Marcos, o mais original, o primeiro dos anos 60. Nos anos 80 é que nós vamos ter Lucas e Mateus. Lucas e Mateus leram o evangelho de Marcos. Tiveram a fonte que ela foi escrita neste primeiro século, mas ela foi destruída e não se sabe onde foi parar. Mas Mateus e Lucas leram a fonte que, leram Marcos e tiveram testemunho das comunidades. Marcos, que seguiu Pedro, foi aquele que seguiu Pedro. Lucas seguiu Paulo nesse começo de igreja. Então Marcos pôde relatar muito do testemunho de Pedro no início da igreja, o Papa I, e testemunho das comunidades. É o que ele teve para escrever o Evangelho contando de Jesus Cristo. Para responder à pergunta, quem é Jesus? Este é o centro do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Quem é aquele que apareceu, histórico? Ele é Deus. E ele conclui o seu Evangelho com o testemunho do centurião. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos fecha seu Evangelho com o testemunho do centurião, como testemunho dele mesmo. Ele que passou buscando dizer quem era Jesus, verdadeiramente ele era o Filho de Deus, na morte de cruz. Então, anos 80, Mateus e Lucas. Anos 90, nós temos o quarto Evangelho, de João, do discípulo amado. Vamos dizer de João, foi o último, já distante, o discípulo amado aproxima aquela distância lá de Jesus dos anos 30, aquele que viu e dá testemunho está confirmando as comunidades. Assim os apóstolos vão morrendo, vão sendo mortos, vão sendo martirizados por causa do Cristo. E nos anos 100, mais ou menos, morre o último apóstolo, o apóstolo São João. Não foi martirizado, é o único. Aí vem a pergunta, por quê? Será que é porque ele ficou para cuidar de Nossa Senhora? Ele não foi martirizado. Os outros todos, inclusive Matias, que entrou depois, morreu martirizado. No próximo encontro vamos falar onde cada um deu testemunho de igreja. As 12 primeiras colunas, isso nos interessa muito, né? Ou nos próximos encontros. Com a morte do último apóstolo, fechou-se o Novo Testamento. Não tem mais revelação. Fechou. O que nós tivemos 1000 anos, demorou o Antigo Testamento para ser escrito, desde Salomão, 1000 anos antes de Cristo até Cristo. Nós temos mais ou menos 50 anos de Jesus, olha, dos anos 50 até os anos 100, 50 anos para o Novo Testamento. A revelação está aí.
A Igreja Católica toma a Bíblia como a revelação primeira e profunda, mas também a tradição, aquilo que não foi escrito. Até o quarto evangelho, ou João diz, o discípulo amado. Jesus fez tantas outras coisas que os livros da terra não caberiam. O que Jesus mais disse e fez? As memórias de Jesus foram elencadas no que nos serve para a salvação. Inspirada por Deus a palavra. Assim, a tradição é o que não foi escrito, mas veio desde o começo e a Igreja acredita que existe ali uma inspiração como continuidade. Aqui a tradição não é o tradicional por um passado ficar no passado, mas aquilo que se contou de boca em boca, que também pode ser levado em consideração naqueles primeiros que conviveram mais próximos, se não de Jesus, mas dos apóstolos. A Igreja vem lá da fonte, então nós temos os escritos dos santos padres, Santo Inácio de Antioquia, Tertuliano, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa, e assim muitos outros, Orígenes, do começo da Igreja, até São João Damasceno, no século VI, na Igreja do Oriente. Santo Agostinho vem depois nos ajudando, São Bento e outros, Santo Tomás de Aquino mais tarde, para nos ajudar na reflexão e aprofundamento de conteúdos para que nós possamos viver e ser igreja e testemunhar esta igreja. Ela tem uma história bonita, se é com o sangue dos mártires, mas também tem muitas alegrias, encantamento pela pessoa de Jesus e pela obra de Deus, a ação do Espírito que foi se dando ao longo dos tempos. Mas estamos quase encerrando, o tempo passa rápido, né? Onde essa igreja se reunia nesta época de perseguição? Eles começaram a se reunir nas casas. A igreja, a eclésia é a casa. A casa. Como a igreja começa a ser perseguida, principalmente a partir dos anos 60, esta igreja, então, ela se torna mais perigosa. Antes também já está perseguida, olha, mataram Estevão. Então, os cristãos começam a se reunir em casas. Cristãos, cristãs cedem as casas para que ali se celebre a Eucaristia. Exemplo, Santa Cândida. Aqui em Curitiba tem a igreja de Santa Cândida. Segundo uma tradição, Santa Cândida, parece que teve outra também, mártir, ela cedia, uma senhora que cedia sua casa para que o apóstolo Pedro pudesse celebrar a Santa Missa. Igreja é casa, é família. Hoje, no isolamento, quando falamos do resgate da igreja doméstica, nós estamos voltando, ou nós voltamos ao sentido original da igreja no Antigo Testamento, no Novo Testamento. As casas eram cedidas para que ali se celebrasse a fração do pão. Este foi o primeiro nome que a missa recebeu, Atos dos Apóstolos. Eles eram unânimes e fiéis na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos, na partilha, na distribuição dos bens. Também vamos falar deste conceito de comunidade, de igreja em Atos dos Apóstolos, que são os 5 pilares que se viviam nas primeiras comunidades. A casa se tornou o lugar desta igreja. A casa era o lugar das refeições, mas também da família conviver, mas também se abria as portas para que pudesse celebrar os mistérios da salvação, fazer isto em memória de mim. Pregação da palavra e consagração, a Eucaristia, Eucaris. E a igreja como casa perdurou mais ou menos por 3 séculos, do século I até o século IV, repito, com o Edito de Milão em 313 e um pouco mais ainda vai continuando, até que a igreja, em 380, ela está ligada ao Estado, aí dá algumas mais complicações ao longo dos tempos,
Mas depois de Constantino, nós temos então a construção de igrejas, não mais casas. Mas esse sentido bonito ficou para os primeiros cristãos. Por 3 séculos, mais ou menos, como a sua casa, como a minha casa, ali era o lugar da celebração, da escuta da palavra. O Cristo fazia arder o coração desses cristãos, dessas famílias. Paulo vai falar que batizou Lídia e toda a sua família. Paulo foi celebrar na casa de Lídia. Olha que importante. Pedro, os apóstolos vão celebrar nas casas, ali começa os padres, a igreja tomar corpo nas famílias. Ali havia uma coordenação, ou alguém que exercia autoridade através do Espírito de Deus, a hierarquia que vai se constituindo como serviço. Nesses espaços domésticos nós temos a liturgia e a catequese. Nós temos um livrinho chamado Didaqué. Anotem, Didaqué. Nas editoras católicas que nós temos, Paulos, Paulinas, você encontra Didaqué. Não se sabe por que não entrou na Bíblia. A Didaqué é escrito do primeiro século, onde se organizava a questão da liturgia e a moral, a catequese nesse começo de igreja. É importante ler para conhecer como havia esta organização litúrgica e, ao mesmo tempo, da formação catequética na pessoa de Jesus Cristo. Sabemos que através da Bíblia, que também muitos conflitos e brigas de autoridade foram acontecendo nesse início de igreja, então não é diferente dos nossos dias. Com o passar do tempo, a casa de Deus, essa casa de Deus, ela vai se tornando então fora uma catedral, uma capela, uma construção a partir dos cristãos que vão fazendo suas doações, e Constantino então abre espaço para as construções. Já no século IV, eclésia, igreja, passou a significar a reunião dos cristãos numa construção que servia de igreja. Para nós hoje, eclesiologia é muito mais uma reflexão sobre igreja e aprofundar este mistério insondável e salvífico. Rezemos pela igreja que é você, pela sua casa, igreja doméstica, pela sua família, pelas necessidades do mundo. Coloque agora as suas intenções. Rezamos todos juntos. A Maria, Mãe da Igreja, que ela interceda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eu vou dar a bênção da saúde. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. E por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, e dos santos apóstolos, colunas da Igreja, dos santos e santas, abençoe-vos o Deus da saúde, da alegria e da paz, o Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom descanso. Quarta-feira, 21h30, vamos rezar juntos. E na próxima segunda-feira continuaremos o nosso tema de eclesiologia, o nosso curso, Ser Igreja. E viva a Igreja! Uma boa noite, um bom descanso.